Olá para você que acompanha a UESC TV, estamos então no CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que faz parte da Secretaria da Assistência Social, para a gente conversar com a Jéssica e com a Raquel sobre um assunto bastante importante, campanha do mês de agosto, que é o Agosto Lilás, é mês de prevenção, então, da violência. A gente começa conversando com a Jéssica, ela que é assistente social do CREAS. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Agosto Lilás, né? Que é um mês de campanha pelo combate da violência doméstica contra a mulher. Mas muito mais do que um mês, do que uma cor, o Agosto Lilás ele vem falar da importância da conscientização sobre a violência doméstica, né, que atinge tantas mulheres, milhões de mulheres todos os dias, nas mais diversas formas de violência. Né? A violência doméstica, ela não escolhe a cor da pele, ela não escolhe a classe social, ela não escolhe a idade das mulheres, né? O ano passado, por exemplo, a gente teve uma estimativa de mais de 20 milhões de mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência. Né? E o porquê do mês de agosto em si? Porque foi no dia 7 de agosto de 2006 que foi instituída a Lei Maria da Penha. Essa lei tão importante, né, na defesa, na coibição dos vários tipos de violência. E ela traz esse nome, Maria da Penha, porque a Maria da Penha foi uma mulher que lutou muito para que hoje a gente tivesse essa lei tão importante. Né? Ela viveu na pele vários tipos de violência, dentre elas duas muito graves, que foi as duas tentativas de homicídio. Né? Em uma delas, o companheiro dela deu um tiro nas costas dela, deixando ela paraplégica. E na segunda tentativa, ele tentou eletrocutar ela no chuveiro enquanto ela tomava banho. Então, são violências graves, né? Depois a Raquel vai falar um pouquinho das formas de violência. E, infelizmente, muitas chegam ao feminicídio. Tentativas de feminicídios, né? Então, a Maria da Penha, ela juntou forças e, junto com familiares, com uma rede de apoio, ela buscou organizações, ela lutou muito por mais de 20 anos para que esse autor de violência realmente não ficasse impune. Porque o que a gente tinha antes de 2006, antes da Lei Maria da Penha? Muitas vezes as mulheres, elas queriam romper com o ciclo de violência, elas queriam sair dessa situação, mas as leis, elas não eram... Por exemplo, o autor de violência, ele respondia como um crime comum. A mulher buscava ajuda, denunciava, mas o que acontecia? Muitas vezes ela precisava voltar a conviver com esse autor de violência, então ela sofria ainda mais por ter denunciado e aí ter que continuar convivendo. Muitas vezes esses crimes, eles eram julgados... Por exemplo, teria que pagar uma pena de cestas básicas, prestar auxílio à comunidade, né? Então não se tinha um olhar mais rigoroso para esses crimes. Né? Então a Lei Maria da Penha, ela veio tipificar. Além de ela dizer quais são as punições, ela vem também... posso dizer até 90% da lei, ela vem falar da proteção da mulher, de olhar para a mulher como um sujeito de direitos, né? De falar que a rede precisa estar organizada, os serviços precisam proteger, o sistema de justiça precisa ser ágil. Hoje, por exemplo, quando uma mulher registra uma denúncia e pede uma medida protetiva, o juiz tem até 48 horas para analisar o caso, né? E antes da Lei Maria da Penha, isso levava anos até ser julgado, né? Então ela vem nesse sentido. Talvez quem esteja nos ouvindo e já tenha falado ou já tenha escutado por que não existe a Lei João da Penha, né? Essa Lei Maria da Penha aí tá aí só para proteger mulheres, né? Mas daí a gente fazer uma reflexão ao contrário. Por que precisa existir uma lei para proteger as mulheres no espaço doméstico, dentro das suas casas, onde elas têm as relações de afeto, íntimas de afeto, que não deveria ter nenhum tipo de violência? Né? Então, de a gente fazer essa reflexão desses tipos de violência, né? E olhar num sentido de que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, né? Que existem muitas mulheres sendo mortas e sofrendo outros tipos de violência que às vezes não aparece, não é uma lesão, não é um machucado, mas é a dor da alma, né? O ano passado, de registros de feminicídios, a gente teve em média 4 mulheres sendo mortas por dia em relação ao gênero. Então isso é muito grave. Por isso que o mês de agosto ele é para isso, para a gente dar divulgação para esses tipos de violência, divulgar os canais de denúncia, divulgar os serviços que estão disponíveis para que as mulheres consigam denunciar, consigam pedir apoio, consigam romper com o ciclo da violência.
Agora a gente conversa então com a Raquel, ela que é psicóloga aqui do CREAS. Bem-vinda, Raquel, e fala para nós então os tipos de violência. Oi, primeiramente é muito importante nós observarmos que a violência, ela tem diversos tipos. Muitas vezes nós olhamos para a violência e pensamos como um ato de violência apenas a violência física, a qual deixa um hematoma, a qual tem uma agressão, e você vai lá e faz um exame e é constatado. Mas a violência ela é muito mais do que isso. Ela existe muitos outros tipos de violência. Podemos citar a violência psicológica, que é uma violência em que o agressor humilha, ameaça, faz xingamentos. Podemos citar a violência sexual, que muitas e muitas mulheres não reconhecem isso como uma violência, que é quando o parceiro obriga a ter relação, quando ela não está com o desejo de ter relação e ela pratica esse ato para agradá-lo. Temos a violência, então, patrimonial, que é quando o agressor, ele se retém dos bens dela, se retém, controla a sua entrada de dinheiro, o seu gasto de dinheiro. E também temos a violência moral. A violência moral é quando o agressor, ele faz injúrias, ele difama a moral da mulher, ele difama a imagem da mulher, né? Ele descredibiliza ela para a sociedade. Então, a violência, ela é muito mais do que o hematoma, que é a violência física, a qual, infelizmente, ainda é o maior número que temos. Por isso que é importante nós falarmos sobre esses tipos de violência para que conseguimos observar e muitas vezes identificar dentro dos nossos espaços, dentro das nossas famílias, dentro de uma sociedade. E também outro fator que é muito importante nós prestarmos atenção é o ciclo da violência. Porque de todos esses tipos que foi falado de violência, todas elas apresentam um ciclo. Esse ciclo, ele se inicia com o primeiro é a tensão. O que seria essa tensão? Normalmente, o homem, o agressor, ele camufla os seus comportamentos. Então, ele começa a controlar essa mulher. Ele começa a controlar o celular, ele começa a controlar a roupa que ela usa, ele começa a controlar com quem ela se relaciona, aonde ela vai. E aí a mulher fica meio que confusa. Ela não entende isso como uma questão, às vezes, de uma violência. São os primeiros, a gente diz assim, são os primeiros sinais, né? Que começa a se observar no ciclo de violência. E aí gera um clima de tensão. Por quê? O que normalmente acontece? Ela começa a evitar. Eu não vou provocá-lo. Então eu vou evitar usar essa roupa, eu vou evitar ir naquele espaço que ele fica bravo, que ele fica irritado, e isso começa a gerar alguns conflitos. E aí ela começa a se sentir culpada porque não identifica, acha que é uma super proteção, há um amor em excesso, ele gosta de mim, ele sente ciúmes de mim. Então ela evita, ela acha que está provocando. Aí vem a segunda fase, que é o ato da violência, que é quando, então, o agressor pratica a violência, né? Sendo ela todos os tipos que eu mencionei, não apenas a física. E aí, a mulher novamente vem um misto de culpa, porque, afinal de contas, na primeira fase, ela queria evitar uma provocação, né? E aí, o ato, naquele momento, ela fica confusa. Primeiro, muitas mulheres sentem vergonha, né? Afinal de contas, isso acontece com todo mundo, menos comigo. Então, elas têm vergonha de dizer o que estão passando. E é nesse momento que muitas delas, que é quando ocorre o ato, que buscam ajuda, que é quando fazem as denúncias, né? Então, buscam ajuda da rede, buscam ajuda das familiares. É um movimento que ela tem de sair daquele ciclo. Daí vem a fase número 3, que é quando, então, é a reconciliação. A gente costuma falar que é a lua de mel, que é quando o agressor, então, promete mundos e fundos, né? Promete que vai mudar, promete que vai se tratar, promete que isso nunca mais vai acontecer, né? Ele se demonstra o cara perfeito. Vão viajar, vão a restaurantes, traz flores, né? Que é tão comum, traz flores. E aí,
acredita-se e volta-se para esse relacionamento. Pode ser que passam-se tempos e que isso permaneça essa lua de mel. No entanto, a gente tem estimativas de que, na grande maioria, esse ciclo retorna, né? Com o tempo, ele retorna na vigilância, ele retorna no ato da agressão e isso se torna um ciclo. Por isso que é importante observarmos e romper com esse ciclo. E a Lei Maria da Penha, ela vem para isso. Ela vem para que a gente consiga identificar, consiga romper e consiga entender, prevenir, pensarmos além. Porque se nós for pensar, como a Jéssica também mencionou, o quanto que ainda se julga essas mulheres. O quanto muito a mulher ainda se sente culpada, se sente responsável. Nós temos um histórico de que a mulher teria que se submeter ao homem, né? De que a mulher teria que obedecer esse homem. Então ainda a gente vive numa sociedade muito machista. E além do mais, a gente conta também, às vezes, com alguns resquícios ainda também religiosos, em que diz que a mulher precisa ceder-se à carne, ao homem. Então, por isso que muitas violências, elas não são identificadas. Ela acredita que realmente ela tem que passar por isso e aguentar, porque afinal de contas, a sociedade normalmente, quando vai pedir uma separação, quem é a julgada é a mulher. E o homem, ele, para fora do relacionamento, ele se demonstra um cara perfeito, um pai perfeito. Por que você está fazendo isso? E normalmente ele joga, então, ela deve ter o outro. Ela deve estar se relacionando com uma outra pessoa, por isso que ela não quer mais ficar comigo. E aí começa essa violência, que ela não é uma violência por si só, não é só o bater. Ela junta todas as violências, né? Esse homem, ele usa de todas elas. Ela não acontece a violência psicológica por si só, a física por si só. Então é importante nós compreendermos de que precisamos estar num espaço em que todos se respeitam, mas precisamos olhar para esse agressor também e entender como ele se vê nesse processo. Muitas vezes, na grande maioria, podemos mencionar, eles também foram vítimas de violência. Eles também cresceram numa sociedade machista. Eles podem ter visto o pai deles tratar dessa maneira a esposa e estar reproduzindo na sua casa. Então é importante que a gente olhe para esse agressor também. É importante que a gente entenda todo esse contexto. E é por isso que agora, né, no mês de agosto, nós estamos com uma campanha, o CREAS, em conjunto com a Secretaria da Educação, nós estamos passando nas escolas, todas as escolas do município, trabalhando com o 3º e 4º ano, uma história de fantoches. Então, nessa história de fantoches, a gente aborda com eles temáticas sobre violência e trabalhando essa conscientização de que menino e menina, todos têm o seu valor, né? E todos têm que ser respeitados, não existe isso é de menino, isso é de menina, né? Trabalhando essa relação diferente, esses tipos de violência. E aí nós construímos uma musiquinha, se tu permite, para nós estar mencionando essa música que inventamos, né, de nossa autoria, para estar trabalhando nas escolas com as crianças. Então ela diz o seguinte: menino ou menina, todos têm valor. Ninguém pode gritar, machucar ou pôr terror. Em casa ou na escola, o certo é respeitar. Com diálogo e carinho, todos podem melhorar. Muito bom, Raquel. Jéssica, então, quais são os meios de denúncia? Como a mulher pode pedir ajuda? Então, as mulheres que sofrem algum tipo de violência ou até mesmo a sociedade que tenha conhecimento, né, de algo também tem essa responsabilidade de denunciar. Tem o canal 180, que é um telefone, ele é gratuito e é sigiloso, a pessoa não precisa se identificar. Tem o Disque 100 também, que é um canal de denúncia. A mulher pode estar indo também diretamente a uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência. Também tem, se a violência está acontecendo ali na hora, né, que precisa de um apoio naquele momento, tem o 190, que é a polícia militar. E também tem muitas mulheres que nos procuram, de janeiro até o mês de julho desse ano, por exemplo, a gente teve aproximadamente 40 medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário. Mas além dessas, tem muitas mulheres que ainda não estão empoderadas
para pedir uma medida protetiva, para romper com o ciclo de violência. Então essas mulheres também elas podem estar procurando aqui o CREAS. Aqui no CREAS a gente trabalha nesse sentido de olhar para a mulher não somente como uma vítima de uma violência, mas como uma pessoa com direitos, com autonomia, com capacidade de reconstruir a sua vida. Então pode estar nos procurando. Eu vou deixar o contato do CREAS também, porque a gente trabalha aqui com horários agendados, justamente pela questão do sigilo do nosso trabalho. A gente tem um controle para que não tenha muitas pessoas circulando aqui nesse espaço sempre. Então é o 99114-8296. Ele é um contato WhatsApp, podem estar nos chamando, a gente agenda horário, E eu gostaria de finalizar a nossa fala aqui com uma menção de uma frase da Maria da Penha, inclusive que ela é bem marcante. Eu acho que ela é muito importante também para qualquer mulher que sofre algum tipo de violência, que ela diz que a vida começa quando a violência acaba. Isso então, Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, nós que agradecemos pela oportunidade de estar falando desse tema tão importante. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada a todos e compreendermos que todos merecemos ser tratados com respeito. Obrigado por acompanhar e até a próxima. O ESC TV, 5 anos presente com você.